Então a parada é a seguinte, o sombrio iceberg da Copa Libertadores da América, do Storable Futebol, que vocês pedem bastante. Vambora, vem aqui comigo. Olá, sejam Opa. muito bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado. E nesse mês, vamos mergulhar até as profundezas no iceberg da Copa Libertadores. Para você que não sabe, iceberg é um estilo de vídeo muito conhecido pela internet, onde as pessoas pegam um assunto, nesse caso a Copa Libertadores, e destrincham ele de sua superfície até as camadas mais profundas. Quanto mais funda a camada, mais denso, complicado ou desconhecido é o tópico. Como é que você vai explicar, o quão difícil é explicar que o Vasco contratou um cara, ele deu certo, mas o Vasco não, e esse cara do nada deu uma Libertadores pro Fluminense que não tinha nenhuma. Como é que você explica Esses isso? tópicos podem ser curiosidades, teorias ou qualquer coisa relacionada diretamente ao tema central do iceberg. Então, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Bora! Camada 1, superfície, tá começando. A Copa Libertadores teve seu início em 1960. Nessa época, ela reunia apenas os campeões nacionais do continente. Por isso, seu nome era a Copa dos Campeões da América. Mas, em 1965, optou-se por dar outro nome ao torneio, Por quê? que passaria a contar não apenas com os campeões nacionais, como também os vices. O nome escolhido foi o de Copa Libertadores da América. Mas aí a Champions League não tem só campeão, né? E mesmo assim chama Liga dos Campeões. A gente poderia ter mantido. Em homenagem, quem diria, aos Libertadores da América, aqueles que ajudaram a libertar Pô, na moral? a América do Sul dos domínios e da opressão dos Pô, na moral que é por isso? colonizadores. As maiores goleadas da história do torneio aconteceram nas edições de 1970 e 71. 11-2 é embaçado, hein? Em jogos mata-mata, foi em 63. Vale ressaltar que o Peñarol é o autor de ambas. Peñarol tá vivo Esse até agora, foi o hein? torneio precursor da Copa Libertadores, sendo a primeira tentativa de se eleger um campeão sul-americano. Ele também serviu como modelo para a criação da Liga dos Campeões da Europa, Caraca. iniciada alguns anos depois. A competição foi organizada pelo Colo-Colo, campeão chileno, com apoio da Conmebol. Pelo goleiro Cássio, basicamente. Foi ele que organizou a competição. O vencedor foi o Vasco da Pioneiro, né? Pioneiro. Não tem como. É sempre o primeiro. Nas coisas boas, nas ruins, nas péssimas, nas horrorosas, mas nas boas às vezes. Não se esqueça. A final da Libertadores de 2018 era um clássico entre Boca e River. Na ida, empate em 2-2 na La Bombonera. E na a volta? volta seria disputada no Monumental de Núñez. Porém, a torcida do River atacou o ônibus Porém, aconteceu coisas que só acontecem aqui na Libertadores. que transportava a delegação do Boca Juniors. E por motivos de segurança, e para punir o River pela atitude, a Conmebol decidiu tirar o último jogo do Monumental, E acabou punindo todos os torcedores junto, mas tudo bem. para levar para Espanha. Até porque nem tem estádio aqui na América, né? Tá faltando. Que tal levar a final do torneio com nome em homenagem aos que livraram a América dos colonizadores pra capital do colonizador? Cara, que ideia genial! E esse tópico já nos Momento raro, né? A Conmebol errando uma coisa. É muito raro isso acontecer. Quase nunca eles erram. Quase nunca. conecta ao próximo, porque a partir desse acontecimento, a Conmebol passou a copiar o modelo europeu e fazer a final em um jogo único, em campo neutro. Mano, tem muita gente que não gosta nada da final jogo único. Mas eu gosto. Só eu. Vocês sentem falta da época que era ida e volta, igual é hoje a Copa do Brasil? Eu gosto da parada do jogo único. Até porque a Champions meio que é assim, acho que desde sempre, ou há muito tempo pelo menos. Eu gosto. É claro que tem um charme ali, igual, sei lá, pô, a época do Corinthians campeão, jogar aqui no Pacaembu e depois jogar lá na La Bombonera, jogar lá na Bombonera, uma final, é muito grandioso, tá ligado? Mas eu gosto da parada do jogo único, acho que tem ali um negócio legal. O problema é que quando acontecer de cair time meio que fraco, de país, sabe? Quando chegar time menor na final, e aí a final vai lá em Lima, sabe? Num lugar meio nada a ver, pode ser que fique meio vazio. Existe muito esse BO na Sul-Americana, de quase toda a final ficar vazia. Isso é feio, mas por enquanto tá dando pra levar legal. Mas, obviamente, desconsiderando que estamos na América do Sul e não na Europa. São condições e costumes muito diferentes. Mas e aí, gostou dessa mudança ou preferia antes? Eu acho legal.
Esse tópico aborda uma particularidade quase exclusiva do futebol sul-americano. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas ele é bem antigo, então eu vou dar um resumo aqui. Vambora. Basicamente, a altitude se trata de quantos metros uma cidade está acima do nível do mar. Cidades que têm esse número acima dos 2.500 metros são consideradas cidades de altitude elevada. Beleza? Uhum. Beleza. Mas e daí? E daí que jogos realizados nessas condições beneficiam muito o time mandante. O time acostumado com essas condições. Tá vendo? O Vasco só perdeu de 4-0 aqui por causa da altitude, né? Nem que o time era horroroso, não. Nada, imagina. Opa! E aqui na América do Sul existem várias cidades com estádios nessas condições. Mas vale ressaltar que essas cidades não são de Argentina, Uruguai, nem Brasil. E esses são os times que mais... Não? São Januário não fica na altitude, não? Então por que o jogador entra tudo cansado em campo? Não entendi. Sofrem com isso. E curiosamente a Conmebol nunca colocou uma final de Libertadores para ser jogada em um lugar desses, né? Mas isso a gente vai dissertar sobre mais tarde. Ao longo dessas mais de 60 edições, a campanha com pior aproveitamento que terminou em título foi a da LDU em 2008. Foram 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. E a melhor campanha de brasileira é de quem? Do Santos? 87? Deve ser do Flamengo, não? Flamengo, 90... Cara, olha esse Flamengo do Dorival. 94,9. Esse aqui é o Flamengo de 2019, 61. Olha esse Flamengo do Dorival, que loucura que era isso. Que doideira. Esse tópico aborda a edição mais exótica da história do torneio, por diversos motivos. Mas eu não vou me aprofundar aqui, porque tem um vídeo completinho no canal que investiga todos os porquês. O pessoal também já pediu bastante pra ver esse vídeo. Se quiserem, fala aí nos comentários que depois nós vemos. Dessa edição ter sido assim. Não deixa de conferir lá. Beleza. De 1998 até 2016, tivemos a participação de times mexicanos na Copa Libertadores. E foram participações bem interessantes. Eram equipes fortes e que competiam bem no torneio. Apesar de nunca terem tido um campeão, foram 3 finalistas no período. Mas esse feat acabou por conflitos no calendário, além da questão das viagens. Até porque viajar para o México na quarta para voltar para o Brasil e jogar um Brasileirão no domingo não era o ideal. Se dá para ir para o México, dá para ir para os Estados Unidos. Sim, eu quero o Messi na Libertadores. Né? Mas, vira e mexe, surge um burburinho de que as equipes mexicanas vão voltar a disputar Eu quero MLS. Vem, Messi. Vem, Suárez. Libertadores. O que seria bem interessante. Será que rola? O maior e menor... O maior público registrado em um jogo de Copa Libertadores foi de 114.500 pessoas em 2001, na vitória de 3-0 do Cruz Azul sobre o River Plate, no Estádio Azteca. O menor foi de 42 pessoas no jogo? Que isso? Nem os familiares foi ver? Espectadores no empate entre Fênix, do Uruguai, e Mas isso aqui é jogo, tipo, sem punição de portões fechados nem nada? Once Caldas, da Colômbia, válido pelo grupo 2 da edição de 2004. Vale ressaltar que os donos da casa já estavam eliminados e jogavam só para cumprir tabela. Pô, mas mesmo assim, sem punição nem nada, tinha só 42 pessoas interessadas? Pô, não teve nem gente indo ver só de sacanagem, não? E o Once Caldas já estava classificado. Eles que viram a ser campeões daquela edição meses depois. Times que jogaram a Libertadores não deu pra fala sobre os clubes que na mesma temporada disputaram a segunda divisão e a Libertadores. O primeiro vídeo daqui do canal foi sobre essa temática. Lá eu abordo de forma mais completa. O Fluminense, se cair esse ano no Brasileirão, ele pode fazer isso aqui num nível ainda mais descaralhado. O Flu já está classificado para o Super Mundial. Se cair para a Série B, ele vai jogar o Super Mundial jogando a Série B. E aí, num dia ele pega o Real Madrid, no outro dia ele pega o Operário. Vai ser muito legal. Os acontecimentos. Mas nem deve rolar. Hoje, são 8 os clubes que conseguiram esse feito. Camada 2. Águas rasas. Estamos nos aprofundando. Vamos embora. Na edição de 1972 da Libertadores, no duelo entre Atlético Mineiro e Olímpia, o jogo empatava em 2-2 quando se iniciou uma pancadaria. O juiz expulsou 3 jogadores do Atlético. Porém, o camisa 9, que foi um desses expulsos, trocou a camisa, vestiu a 15 e seguiu em campo. Cara, futebol antigamente era mó várzea, né, velho? Pelo amor de Deus. Chegou a acertar um chute no travessão, inclusive. Foi aí que os jogadores do Olímpia perceberam e o juiz reexpulsou o atleta.
no final das contas, o jogo terminou por falta de jogadores atleticanos. Cara, futebol era uma zona, cara, que doideira. Que tiveram 6 expulsos. River Plate e Santa Fé. Em 2021, no meio da pandemia, River Plate e Santa Fé se enfrentavam na Argentina. O problema era que o River tinha 20 jogadores infectados pela Covid e, portanto, impossibilitados de jogar. De todo o elenco argentino, apenas 11 jogadores estavam disponíveis para o jogo. E nenhum deles era um goleiro. Por isso, o volante Enzo Pérez jogou improvisado no gol. Assim, cara, isso aqui é absurdo também. O River ia a campo, sem substituto e com um goleiro que não era goleiro. Mas mesmo com todos esses contratempos, o River venceu o Santa Fé por 2-1 e terminou classificado para a próxima fase do torneio. Bizarro. Em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores de 2000, o Palmeiras goleava o The Strongest por 4-0. E a câmera flagrou o goleiro Marcos, do Palmeiras, tomando um cafezinho para se manter aquecido. Afinal, fazia frio e o time boliviano não exigia muito da defesa alviverde. Essa atitude pegou mega mal e o goleiro saiu como snob. Pode fazer nada mais, hein? No jogo da volta, lá na altitude de La Paz, o Palmeiras tomou 4-2. E jogadores do The Strongest comemoravam cada gol como se estivessem tomando um cafezinho. Aí é foda. Aí é complicado. Alguns dias depois, no Paulistão, o Palmeiras tomou uma goleada para o Rio Branco em Americana, e o goleirão acabou falhando em alguns gols. As placas de publicidade do estádio mostravam uma marca de café a cada gol do time de Americana. Mais um Boca e River, dessa vez em 2015, pelas quartas de final. Na ida, o River havia vencido por 1-0. Na volta, o primeiro tempo acabou com um 0-0 sem muita emoção. No retorno do intervalo, torcedores do Boca jogaram spray de pimenta no túnel de acesso ao campo, deixando alguns atletas do River com machucados no olho e na pele. Ai, cara, isso aqui é tipo o bagulho que os caras fazem. Faz muito no Vasco, mas faz em outros times também. De quando vem algum rival jogar no Rio de Janeiro, descobrir qual que é o hotel deles e ficar estourando rojão de madrugada pra galera não dormir e chegar cansado pro jogo. Isso é tipo essa parada, só que mais pesado, tá ligado? Jogar spray de pimenta é mais foda ainda. No final das contas, o jogo foi cancelado e a Conmebol decidiu eliminar o Boca Juniors da competição. Pode fazer nada também. Daqui a pouco não vai poder levar a arma no estádio e dar tiro no craque do outro time. Pode fazer nada. Classificando o seu rival, que no final das contas acabou como campeão daquela edição. Injusto. Mas o que gera reclamações entre os torcedores do Boca é o fato deles terem sido eliminados. E quando aconteceu o contrário, em 2018, a Conmebol não eliminou o River da final, apenas tirou seu mando. Esse Boca Juniors e Paysandu. Tópico Paysandu aborda um dos jogos mais folclóricos da edição de 2003 da Libertadores. O duelo entre o azarão Paysandu e o bicho-papão Boca Juniors. Mais especificamente, o jogo da La Bombonera, na ida, onde o Paysandu, mesmo com 2 jogadores expulsos, mostrou quem era o papão e derrotou o Boca por 1-0. Pra se ter ideia do quão gigantesco foi esse feito, apenas 2 times brasileiros tinham derrotado o Boca lá até então. O Santos de Pelé e o Cruzeiro de Ronaldo. 2 bagre. Ganhou o quê? Jogou onde? Pelé e Ronaldo Fenômeno. 2 comum da bola. 2 qualquer coisa. Pena que não adiantou de muita coisa e o Paysandu acabou eliminado no jogo da volta. Times que não existem Ao mais. longo desses mais de 60 anos, diversos clubes que disputaram a principal competição do continente sul-americano encerraram suas atividades e não estão mais entre nós. Então, aqui prestamos Caraca, mas tem muito mesmo, hein? Nossas homenagens aos times que estão aparecendo aí na tela. Descansa em paz. Esse duelo entre Boca e Sporting Cristal... Escudos feios. Cara, deve ser time bem pequeno, tá ligado? Bem fuleiro mesmo, e não à toa faliu. Deve ser coisa bem pouquinha, tá ligado? A Libertadores de 1971 foi o jogo mais violento da história da competição, que já é uma competição bem violenta. O Boca precisava vencer os peruanos para seguir sonhando com a classificação, e o placar teimava em ficar empatado até os 44 do segundo tempo, quando um jogador do Boca tentou arranjar um pênalti, mas o juiz ignorou, o que despertou a fúria dos argentinos que partiram para cima dos adversários, iniciando uma pancadaria homérica. No final das contas, o juiz expulsou 19 jogadores, encerrando o jogo ali mesmo.
3 atletas foram Grenal no dia mais tranquilo. hospitalizados e os outros expulsos foram presos. Caralho. Tipo, uma parte foi pro hospital, outra parte foi pra cadeia. Tá, porra. Sim, presos. Só foram liberados no dia seguinte. Por causa do furdúncio, o Boca foi eliminado da competição. Ah, pode fazer nada também, é doido? Pois é, o Boca sempre curtiu muito ser eliminado por questões extra-campo. Vasco tomando gol durante o... isso aí... Isso aí tem necessidade? Tem necessidade? Aí é foda, tá ligado? Aqui o nome já diz tudo. Pela pré-Libertadores de 2018, jogo entre Vasco e Jorge Wilstermann, o Vasco sofre o primeiro gol, enquanto a TV passava o replay desse gol, ele foi lá e tomou outro. O jogo terminou 4-0 pros... O que importa é ser pioneiro, o que importa é fazer primeiro, tá ligado? Uma hora você tá ganhando o campeonato primeiro que todo mundo, outra hora você tá fazendo vergonha primeiro que todo mundo. Pode ser pioneiro, tá ligado? É isso. bolivianos. Mas o Vasco terminou classificado nos pênaltis. Ok? Você respeite, por favor. Obrigado. Flamengo e Atlético. No meu vídeo sobre os asteriscos dos títulos da Libertadores, quando eu disse que pra mim o maior roubo da história era no jogo entre Boca e Corinthians de 2013, muitos comentaram dizendo que esse era o jogo mais roubado da história. E de fato, quem sou eu pra discordar, né? Era uma partida de desempate, pra ver quem passava pra semifinal. E naquele Serra Dourada com gramado cortado em desenhos um tanto quanto diferente... Eu acho foda isso, O jardineiro do Serra Dourada merece um... Com meia hora de jogo... Cara, olha isso, olha esse gramado, tá ligado? Pra quem nunca viu, isso aqui é bem antigo. O juiz expulsou o primeiro jogador atleticano de forma polêmica, pra dizer o mínimo. O jogo seguiu e pouco tempo depois, outra expulsão. Dessa vez por reclamação. Daí começou a confusão de fato. É muito raro, hein? Muito raro. Roubar favorecendo o Flamengo? Nunca vi isso acontecer. Muito raro. Comissão técnica do Galo, policiais e tudo que tinha direito em campo. Mas o juizão, não contente, decidiu expulsar todo o banco do Atlético e mais 3 jogadores do campo, encerrando assim a partida por número insuficiente de jogadores. Por 2? Caralho, WO com 2? Dando a vitória por WO e classificação ao Flamengo. 2 só? Ué? Que posteriormente seria campeão. Eu sou inteiramente a favor da disciplina, mas eu acho que o juiz não tem o direito de estragar um espetáculo como esse, porque 2 equipes lutando desesperadamente. Rapaz, os avós do Daronco estavam de sacanagem. Essa maldição consiste em ser impossível ser campeão da Pega o líder. Libertadores depois de vencer todos os jogos da fase de grupos. Apenas 4 times conseguiram esse feito. Vasco em 2001, Santos Quem? em 2007, Boca em 2015 e Palmeiras em 2022. E nenhum deles foi campeão. Essa parte aí não precisava falar. São Caetano. Esse tópico aborda um time que ultimamente passa por maus bocados. Tá na 3ª divisão paulista, mas durante um período no início dos anos 2000 conseguiu emplacar boas campanhas e deu muito trabalho para gigantes do futebol sul-americano. Vale lembrar que o São Caetano chegou a ser finalista da Libertadores em 2002, perdendo a final pro Olímpia. O maior pecado é que eles chegaram muito, mas muito perto de ganhar. Ele teria sido campeão antes de Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo. Camada 3, Águas Médias. Once Caldas quebrou Durante o as troféu. comemorações do título de 2004, vencido pelo surpreendente Once Caldas, os jogadores acabaram quebrando o troféu. Caraca. Eles conseguiram decapitar o troféu. Pô, tem um bagulho desse no Real Madrid, cara, que o Sérgio Ramos quebra um troféu também. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo. Não sei se ele deixa cair do ônibus. O troféu. Não sei se deu pra ver, o troféu tá aqui, ó. Ele, sem querer, derruba do ônibus e o ônibus ainda meio que passou por cima, tá ligado? Deixa eu ver se vai ter foto depois. A qualidade da imagem aqui tá horrorosa. Deve ter alguém que já fez vídeo sobre isso. Um videozinho curto? Não, nesse aqui não. Aqui, vamos ver se a gente acha.
O dia em que Sérgio Ramos destruiu o troféu do Mano, olha como ficou só o bagaço. Real Madrid. Na final da Copa do Rei da Espanha de 2011, o Real Madrid enfrentou o Barcelona em um jogaço. Após os 90 minutos, o placar estava em 0-0. Porém, no minuto 103 da prorrogação, Ronaldo marcou o gol da vitória. Muito raro acontecer. E o Real Madrid se sagrou campeão. Durante a noite, a equipe foi para as ruas de Madrid, onde os jogadores foram recebidos com festa pelos torcedores. No entanto, durante o trajeto mesmo vídeo que a gente acabou de ver por Madrid, o troféu escapou das mãos de Sérgio Ramos, caiu no chão e foi atropelado pelo busão. O troféu ficou... Mano, olha isso. Imagina a cara de merda, a vergonha que você não fica depois de... Pô, gente, foi mal. Vacilei, derrubei o troféu aqui, hein? Tamo junto. É nóis, valeu. Completamente destruído e a equipe teve que festejar. Caraca, olha isso. Mas vira história, né? Vira história. Festejar sem o prêmio. Por causa disso, o Real Madrid agora é mais cuidadoso e passou a amarrar os troféus com fitas. Ai, é foda. Enfim, já tivemos isso também na Europa, não só aqui na Libertadores. Vamos ver. Vamos voltar aqui. Fala Libertadores. O concerto custou cerca de $7 mil. Caraca. O jogo mais chato da história. Em 1991, se classificavam 3 times em cada... Pô, surpreendente não ser do Vasco, porque, nossa Deus, no último ano que teve de jogo horroroso, que eu quase morri assistindo. Grupo. E no grupo A, o Boca poderia deixar seu arquirrival de fora. Bastava um empate com o Oriente Petroleiro em casa. E adivinha? 0-0 com impressionantes 0 chutes ao gol. Jogaço. Nossa, que coincidência. O futebol é tão maluco, né? Esse é um time que atualmente está na 2ª divisão colombiana, mas em 2007 fez uma campanha histórica e que é muito pouco lembrada, principalmente... A pior foi a final de Santos e Palmeiras. Nossa, aquele lá também doeu de ver, meu Deus do céu. Aqui no Brasil. O clube colombiano passou em 2º lugar de seu grupo, eliminou Toluca e Nacional nos mata-matas. Na semi, caiu contra o Boca Juniors, mas eles não se borraram e venceram. Cara, é impressionante como não tem uma curiosidade que não envolva o Boca. O Boca é enorme na Libertadores, tá ligado? Que bagulho sinistro. Um jogo da ida por 3-1. Bastava segurar o resultado na volta e ele seria finalista, contra o Grêmio que ele já tinha levado a melhor na fase de grupos. Mas a La Bombonera é fatal. A polêmica da vez foi a neblina. Teve tanta neblina, mas tanta, que é impossível ver como foram os gols do Boca. Da TV só dava pra ver a fumaça. Vasconha, 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 sem maconha, o Vasco não... O jogo terminou 3-0 pros argentinos, que foram campeões posteriormente. Macaé em 2009, na Libertadores, na caraca. transmissão do Sport TV do jogo entre Palmeiras e Real Potosí, houve um pequeno equívoco na apresentação da escalação do time boliviano. Ao invés de aparecer os nomes dos jogadores do Real Potosí, apareceram uns nomes meio brasileiros. Bom, isso porque o que apareceu na tela foi a escalação do Macaé pro duelo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, que foi transmitido pelo mesmo Sport TV naquele dia mais cedo. Aparentemente eles esqueceram de trocar os nomes e o narrador nem percebeu. Caraca, ele leu tudo? Errar Nossa. é humano. Todo mundo erra e tá tudo bem. Mas e se eu te disser que até o bem mais precioso da Libertadores tem erros? Pois é, se olharmos atentamente as plaquinhas do troféu... Pô, essa semana mesmo, o jogo do Flamengo e Corinthians, o próprio Flamengo lançou a escalação com o nome Felipe Luiz. Luiz com Z, sendo que é com S, tá ligado? Notaremos que na de 1970, do Estudiantes, tá escrito Clube Estudiantes de La Plata. Mas na realidade é pra estar Clube, com B mudo. Na plaquinha de 2009, também do Estudiantes, tá escrito Clube Estudiantes de La Plata. A Conmebol Aí é foda. Aí é foda. odeia o Estudiantes. Teve também um erro na placa de 2008 da LDU, que indicava que o time era do Peru, quando na realidade é do Equador. Mas esse último se tratava de uma réplica, então menos mal. Se você viu meu vídeo sobre os asteriscos nos títulos das Libertadores, você sabe do que se trata esse tópico. Se não viu, vai ver, porque é um vídeo muito show. Meu favorito. Pra quem não tá ligado e quiser ver depois, tem react no canal. Favorito daqui do canal particularmente. Os motivos especulados para essa diferença são os mais diversos. Diferenças culturais, linguísticas, a maior qualidade técnica e financeira do Brasil perante os outros países latinos,
ou quem sabe, talvez, pelo fato da Argentina ser a confederação mais influente da Conmebol. Mas isso a gente vai elaborar mais em alguns tópicos lá pra frente. É que ultimamente o Brasil tá sendo tão superior que mesmo os caras brigando contra, não tem como, né? Só dá brasileiro ganhando. A parte mais icônica do troféu da Libertadores, certamente, são as plaquinhas espalhadas na base de madeira. Cada uma representa uma edição realizada. Antigamente, essa base era muito menor, e com a medida que as edições foram acontecendo, essa base foi aumentando para que as plaquinhas fossem colocadas. Depois é só fazer plaquinha menor, não? Diminuir, porque olha o tamanho de cada. Dá pra partir em 2 e vambora. A questão é que ao fim dessa edição de 2023, chegamos novamente ao limite dessa base. E não se sabe se a Conmebol vai optar por aumentar novamente a parte de madeira ou fazer outra coisa. Segundo Pô, diminui o tamanho de cada placa. Show de bola, acabou. o presidente da entidade, eles vão diminuir o tamanho das placas para caber mais. Pronto. Mas nenhuma decisão oficial foi tomada até o momento. Pronto. Libertadores sem Hoje, brasileiros. a Copa Libertadores é a maior obsessão de todo o time do continente. E virou quase uma Copa do Brasil na reta final, mas tudo bem. Mas nem sempre foi assim. Durante 3 edições, o Brasil não teve nenhum representante. Isso ocorreu em 1966, 69 e 70. Época do Pelé. Em 66, o motivo foi porque a CBD não gostou da mudança no regulamento da competição, que começou a permitir com que os vice-campeões nacionais também a disputassem. Em 69, o problema foi o calendário. O Campeonato Brasileiro daquele ano durou 14 meses, então não tinha como indicar. Tá porra, 1 mês e 2 meses brasileirão? Caralho. Participante se o campeonato nem tinha acabado. Em 70, o motivo foi novamente o calendário. A CBD afirmou que a competição atrapalharia a preparação para a Copa do Mundo. Que a gente ganhou, então valeu a pena, é nós, estamos juntos, acertaram. Cancele o Brasil na Libertadores de 26, por favor. Outros motivos alegados para a falta de interesse no torneio foram a grande violência, as arbitragens tendenciosas... Violência? Não, na Libertadores? O baixo retorno financeiro e as complicadas logísticas. Cara, isso aqui é muito louco, falando um pouco mais sério. Era pro Santos ter umas 5 liberta. Se você for parar pra pensar, nessa época o Santos desfrutava de ter o Pelé. E aí deixou de jogar um monte de vezes porque, enfim, não queria jogar, tá ligado? Achava ruim. Assim, se na época já fosse tão importante quanto hoje, o Santos com certeza seria o maior time brasileiro de Libertadores. E agora, pô, a gente tem grande chance aí, sei lá, do Palmeiras ser o primeiro a conquistar 4 e tal, tá ligado? Talvez o Flamengo ano que vem, aquela coisa toda. O Santos corre por fora, porque no momento, até na Série B do Brasileirão, sendo que já era pro Santos ter umas 4 ou 5. É loucura pensar isso. Logísticas das viagens. Camada 4. Profundezas. Let's fucking go. Mini Maracanaço. Mini Maracanaço é como ficou conhecido a emblemática vitória do Deportivo Itália sobre o Fluminense em pleno Maracanã. Detalhe que o Deportivo Itália já estava eliminado e o Fluminense passaria com uma vitória. Infelizmente, esse é um problema que vem ficando cada vez mais frequente em confrontos de Libertadores. Racismo? Só até junho de 2023, durante Libertadores e Sul-Americana, foram 9 denúncias de racismo no ano. E 8 delas envolvem brasileiros. Bom, não preciso nem falar que a Conmebol não faz nada a respeito. Apartheid Esse tópico é o outro lado daquela discussão lá do começo do vídeo sobre altitude. Tudo isso começou em 2007, quando o Flamengo foi jogar contra o Real Potosí, lá em Potosí, a mais de 4.000 metros de altitude. O jogo terminou empatado em 2-2 com diversos brasileiros passando mal. Então, a CBF mandou o caso lá para a FIFA, reclamando que os estádios do topo dos Andes não eram adequados para o futebol. Alguns meses depois, a FIFA vetou estádios que fiquem acima dos 2.500 metros de receber jogos internacionais. Mas isso prejudicava boa parte dos países membros da Conmebol, que logicamente foram contra o veto. E daí se desencadeou uma enorme polêmica. A comunidade andina emitiu um comunicado dizendo ser um atentado não só ao futebol, como aos habitantes das regiões em causa, afirmando ainda que a decisão da FIFA atenta contra os direitos humanos, viola os princípios estabelecidos na Carta Olímpica, a soberania dos povos e o princípio do jogo limpo. Evo Morales, presidente da Bolívia, qualificou o veto como uma espécie de apartheid do futebol.
No final das contas, a FIFA deu pra trás e cancelou o veto. Mas nunca levou final pra lá, né? Conmebol nunca levou final pra lá porque ela não é trouxa também. Mas fato é que ainda existe uma certa cautela quanto a estádios muito acima do nível do mar, até mesmo aqui em continente sul-americano. Até porque é muito improvável que a Conmebol coloque uma final para ser jogada em um estádio muito acima do nível do mar. Se não, imagina, chega lá um baita jogão, sei lá, um Flamengo e Corinthians na final, tá ligado? Só que, todo mundo cansado, sem aguentar jogar bola, parado. Atlético Tucumã e El Nacional se enfrentavam em Quito pela pré-Libertadores. Porém, o Tucumã teve problemas em seu voo, o que atrasou o jogo em 1h30. Mas como desgraça pouco é bobagem, o time argentino não conseguiu transportar seu uniforme, o que seria um problema gigantesco não fosse a sorte da seleção argentina sub-20 estar jogando o sul-americano sub-20 naquela mesma cidade. Eles não usaram o uniforme da seleção nem ferrando. Daí, a seleção emprestou sua camisa pro clube. Caraca. O que nem causou tanto estranhamento. Porque é parecido. Até porque os uniformes são iguaizinhos. E sem sentir o peso de vestir o manto da seleção argentina, o Tucumã venceu a Nacional por 1-0 e conseguiu a classificação. Maldição. Esse tópico fala sobre Cali. a maldição imposta sobre o simpático time do Diabinho, o América de Cali, e sua sina de jamais vencer uma Libertadores. Digamos que a América nunca foi de Cali. Ele foi vice-campeão em 1985 para o Argentinos Júniors, em 86 para o River Plate, em 87 para o Peñarol e 96 para o River Plate de novo. No futebol feminino, eles perderam a final para a Ferroviária de Araraquara em 2020. Maldição. E se eu te disser que o time que você mais tem que temer no sorteio da fase de grupos da Libertadores é o Vasco, que é o meu próprio time, que eu nunca vi arrumar tanto problema quanto o próprio time, tá ligado? É o Aliança Lima. Por Sim, quê? se seu time cair contra ele, pode esquecer. Mas não porque ele é um adversário difícil, mas porque ele carrega uma maldição. Todos aqueles que caírem no grupo do Aliança Lima vão perder a Libertadores. Desde 2000, que foi quando esse formato foi instituído, o Aliança Lima disputou 13 edições de Libertadores, caindo com 39 times no total. E nenhum conseguiu levantar a taça. Tiveram ainda 3 finalistas, São Caetano em 2002, Boca em 2018 e River em 19. Bom, no ano que vem já sabe, né? Torce pra vir qualquer um, menos o Aliança Lima no seu grupo. Maldição. Essa maldição afeta exclusivamente clubes brasileiros. Por algum motivo, todos os anos terminados em 4 são amaldiçoados e impossíveis de serem vencidos por equipes brasileiras. A gente tá agora com a possibilidade de 2 brasileiros na final de novo. O Atlético tem grandes chances, o Botafogo também. A depender do que acontecer nessa semana aí. Então pode ser que esse ano quebre essa zica. Resta então aguardar e ver se ano que vem essa maldição se mantém. Aí vai o Peñarol é campeão, tá ligado? A final perdida. Esse tópico se trata de uma Lost Media, ou seja, uma filmagem que está perdida e indisponível para o público. Estamos falando da filmagem da final da Copa Libertadores de 1960, que não se encontra disponível em vídeo. Algo muito estranho, até porque foi um evento amplamente documentado à época, com transmissões para diversos países. Vale dizer que é a única final sem nenhum registro em vídeo, apenas áudios e fotos. Na estreia da Libertadores de 1992, o Newell's Old Boys foi goleado pelo São Lourenço em casa por 6-0. A torcida ficou completamente maluca e culpou o treinador da equipe, que na época era um jovem chamado Marcelo Bielsa. Segundo a história, um grupo de torcedores foi tirar satisfação com o treinador na porta de sua casa de madrugada. Foram surpreendidos com o próprio Marcelo saindo à porta, mas com uma granada na mão. Isso aqui não acontece no Real Madrid, tá ligado? Isso aqui no Barcelona, mano, pode estar a crise que for, mas não acontece. Isso aqui não acontece lá, não. Isso aqui não acontece lá, não. O cara sai com uma granada. Não é nem uma faca, não é nem uma arma. O cara sai com uma granada na mão. Porra. Andando lentamente, ele disse que se os... Tipo, por que o cara tem uma granada em casa, tá ligado? O que essa pessoa faz pra ter uma granada em casa?
Porque, tipo assim, a arma você ainda pode falar, não, porque se entrar um bandido aqui, pô, vai entrar um bandido, você vai explodir a casa. Os torcedores não saíssem de lá, ele iria tirar o pino e jogar neles a bomba. Beleza. Não é à toa que ele ganhou o apelido de El Loco. Vale dizer Isso é o Bielsa da mano. Esse bicho é famosão, pô. também que o Newell's se recuperou e chegou até a final daquela edição. Tinha grandes chances de sair campeão, não fosse o São Paulo de Telê na final. Foda. Hoje, Marcelo Bielsa é o técnico do Uruguai e foi tão importante que dá o nome pro estádio do Newell's. Foda. Camada 5. O abismo. O fantasma de Hernando Siles. Durante a Libertadores de 2014, no duelo entre The Strongest e Defensor, no Hernando Siles, em La Paz, a transmissão da Fox Sports mostrou um vulto passando pela arquibancada de forma muito veloz e passando no meio da torcida local. Cadê? Tudo fica ainda mais bizarro ao constatar Aqui. que Contrada, torcedor correndo para acompanhar os minutos finais da partida. Caraca, pior que parece muito movimento de uma perna, tá ligado? Que doideira. Ataque Contrada, torcedor correndo para acompanhar os minutos finais da partida. Bom, e aí? Você engole essa explicação? Alguém meteu na pós-produção, tá ligado? No bagulho ali, ao vivo ali, foda-se. Meteu o louco e foi embora. Narcotráfico. Esse tópico engloba outros dois temas dessa camada. Basicamente, vamos falar sobre a influência do narcotráfico na principal... Isso aqui é a história de quando o Eurico peitou o pessoal do Escobar? competição do futebol sul-americano. Vamos ver se é. Durante os anos 80 e parte dos anos 90, cada time colombiano era ligado a um chefão do cartel. Soy el fuego que arde en tu pé. São tantas histórias que, se vocês curtirem, dá pra fazer um vídeo só sobre esse tema. Mas como esse é um iceberg sobre a Libertadores, vamos nos limitar aos fatos que dizem respeito ao tema. Na edição de 1989, vencida pelo Atlético Nacional, ligado a Pablo Escobar... Simplesmente, tá? Só o Pablo Escobar. Só o homem. Supostamente. O que não faltam são suspeitas de envolvimento do cartel. Na semifinal, entre Atlético Nacional e Danúbio, o jogo de ida em Montevidéu terminou empatado em 0-0. E na volta, segundo o relato do próprio juiz da partida, um grupo armado invadiu o hotel da equipe de arbitragem às vésperas do jogo, deixando um saco cheio de dinheiro e uma mensagem bem clara: Nacional tem que ganhar. Tu vai tretar com os caras? Tu vai peitar o Pablo Escobar? Tu não vai. Tu não é bobo, tu não vai. Bom, o resultado foi 6-0 para os colombianos. Os uruguaios também magicamente fizeram a pior partida da vida deles. Ainda nesse Coincidentemente, o pessoal ficou meio com medo de jogar. Por quê? Por que será? ano de 89, um árbitro foi assassinado por Outra coincidência. Acontece, gente. Acontece, coincidência. ter tido uma arbitragem infeliz no duelo entre América de Cali e Independiente Medellín. Por conta disso, o campeonato colombiano foi encerrado sem um vencedor. Caraca. Então a Colômbia não tinha como indicar seus participantes para a Libertadores de 1990. O único representante foi o atual campeão da Libertadores, o Atlético Nacional. E nas quartas daquela edição... Olha quem, cara. O pioneiro Vasco da Gama... Ele acabou enfrentando o Vasco da Gama. O jogo da ida no Rio terminou em 0-0. Cara, o Vasco tem as melhores histórias. É impressionante, viado. É impressionante. A volta, em Medellín, foi vencida pelos colombianos por 2-0. Mas os jogadores vascaínos alegaram ter sofrido ameaças e o trio de arbitragem uma tentativa de suborno. Foi então... Eurico! Que surgiu um tal de Eurico Miranda exigindo que a partida fosse anulada. Cara, o Eurico foi na justiça pra pedir anulação de um jogo contra o time do Pablo Escobar. O Eurico não tinha medo de porra nenhuma nessa vida. Nossa, fez cagada pra caramba, mas o quanto que ele é folclórico é brincadeira. E a Conmebol aceitou a alegação. Aceitou. Exigindo com que fosse realizado um novo jogo. Mano, pioneiro. O Vasco é pioneiro, sempre. É sempre o primeiro a fazer os bagulho. O Vasco é sinistro. Perdeu depois do jogo, adiantou nada, perdeu o outro jogo, mas conseguiu ir atrás, direito na justiça, contra o time do Pablo Escobar, viado. Em campo neutro.
mas de nada adiantou. Perdeu de novo, show de bola, mas porra, O Atlético peitou. Nacional saiu vencedor novamente, dessa vez por 1-0. O clube colombiano teve esse mesmo tipo de problema em diversos outros confrontos, como contra o Olímpia, que caiu contra o Atlético Nacional 3 vezes, em 89, 90 e 91. Por conta desses acontecimentos recorrentes, a Colômbia foi proibida de receber jogos da Libertadores por 1 ano. Caraca. Então, pra edição de 91... Cara, que assim, a gente não viveu, tá ligado? Eu falo a gente, pessoal que tem a minha idade ou menos. Mas deve ter sido uma influência muito foda que tinha o Pablo Escobar nessa época. A galera ali do tráfico de droga. Porque, mano, os caras meio que mandavam de fato no país, tá ligado? O cara tinha um time ali que gostava e tal, e ele controlava os bagulho e foda-se. Que doideira. Os clubes colombianos não tiveram outra opção senão o cara realmente tinha um poder muito louco, tá ligado? Não era só grana, ele era poderoso de fato. mandar seus jogos em outros países. Inicialmente, o Nacional mandou seus jogos em San Cristóbal, cidade venezuelana próxima à fronteira da... Olha só, não pôde jogar no país. O que normalmente faz proibir a participação de um país em determinado campeonato? Normalmente é guerra. Igual lá, teve o BO da Rússia e tal, que eles foram até meio que exclusos da Champions. Mano, é guerra. Os caras tinham tamanha relevância de uma guerra. Da Colômbia. Mas o mais curioso foi o clássico entre Atlético Nacional e América de Cali, que foi jogado em Miami, nos Estados Unidos. Sendo esse o primeiro jogo da história da Libertadores disputado fora da América do Sul. A estreia do atual campeão de uma Libertadores é um jogo muito especial que atrai muitos olhares. E na edição de 2013, essa partida foi marcada por uma tragédia. O Corinthians duelava com o San José. É o bagulho do, fogos de artifício, é isso? Até em Oruro. E logo aos 5 minutos abriu o placar, o que provocou a euforia dos corintianos presentes, que lançaram o rojão e tal? Sinalizador. Isso. Que acabou atingindo o rosto de um torcedor da equipe boliviana. O cara morreu e o pessoal ficou preso um tempo. Kevin Beltrán Espada, de 14 anos. Nossa. Que infelizmente não resistiu aos ferimentos causados pelo projétil, que atingiu o garoto a cerca de 300 km por hora. Alguns torcedores do Corinthians ficaram detidos e só foram liberados após longas negociações. Cara, eu lembro dessa treta na época, só se falava disso, tá ligado? Nossa, nessa época era doideira, só se falava disso. Entre os países. No final das contas, um torcedor de na época 17 anos assumiu a autoria do disparo. Vai saber, nem foi o cara, assumiu porque era menor. Feito um amistoso entre Brasil e Bolívia para arrecadar fundos para a família de Kevin. Porém, sua família alega não ter recebido nenhum... Caralho, mano. Papo 10, roubar é ruim, tá ligado? Mas se roubar de uma família que teve um filho de 14 anos assassinado, aí é meio pior, né, não? Tá ligado? Centavo dessa partida. Porra. Esse tópico se refere a alguns áudios vazados por um canal de TV em 2015 que mostram Julio Grondona, famoso cartola argentino que foi presidente da confederação por mais de 30 anos, assumindo crimes. Nos telefonemas ele fala desde a escalação do árbitro do polêmico Corinthians e Boca de 2013 até da compra do juiz em um Independiente e Santos em 1964. Bom, escuta aí essa pérola. Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Bien y vos? Y sí, me va bien porque salí de este quilombo, ¿no? Pero en fin, que salió bien al final, no lo quería dar y este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca que del último año era Amarillo. Y sí, bueno, ahí bueno, qué sé yo, que con Alarcón estoy hablando, que Alarcón me dice a mí que este área medio es nuevo, qué sé yo, que hay que tener... Bueno, entonces hacemos una cosa, pero lo quieren ahí en la Argentina, la amarilla, mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero así, ponerlo y dejarme echar las pelotas. Alarcón, poneme amarilla y déjame de joder. Bueno, así fue, lo puso... O cara tá nem aí, só coloca lá e tchau, obrigado. Bueno, tiene que ser así, pero bueno... Ahora, ¿quién tiene que poner ahí ahora? Bueno, Boca ahora Boca, esa no, porque Alarcón, no sé... me pone a Lutó tuvo problema Boca River. Decime que hablaste conmigo y se terminó. Sí. Usted no hay problema con Delfino, ¿no? Porque el otro que tengo es Mauro Viliano. Yo te digo que sí, vos sabés de esto, hombre. Por favor, que vos sabés de esto, ¿qué quieres que te diga?
Sí, yo sé demasiado, Julio, pero no imposible. Cara, os caras roubando na cara dura e não tá nem aí, tá ligado? Coloca o árbitro tal, porque eu quero, porque é melhor, porque nós gosta é dele. Y después iría Delfino el petizo, Ceballos. Tipo, eles escolhem a dedo dos árbitros que tem um histórico aí favorável. Ahí tenés tres, Delfino, Ceballos y Vigliano. Y de esos tres manejaste los dos partidos. Olha isso. Bueno, listo, Julio, listo. Bueno, le mando un abrazo. Um abraço. Hasta luego, gracias. Y ojo las líneas que ponéis ahí con ¿cómo se llama? Caraca, até os bandeirinhos, os caras... Que isso? Ahí hay que tener cuidado. No, a las líneas no. Por favor, que se todo que te referido, en línea te la manda a guardar. Olha só, senão o árbitro faz tudo e o bandeirinha depois estraga. Caraca. Julio, eso lo aprendí de usted ya hace más o menos 40 años. En el año 60. No ano de 64, quando jogávamos contra o Santos, eu ganhei o Léo Horne, que era holandês com os dois banheirinhas. 64, cuando jugamos con el Santos, yo le gané a Leo Jorge, que era holandés con los dos líneas. Así que, Como já dito em um tópico anterior, os times brasileiros não participaram da Libertadores de 1970. Mas, antes do martelo ser batido, foi criado um torneio para decidir qual time representaria o Brasil nessa edição. O torneio foi chamado de Torneio dos Campeões da CBD. Na disputa pela vaga foram reunidos o Santos, o Sport, o Grêmio, o Maringá e o Botafogo. Apesar das dificuldades, Nossa, e o Grêmio Maringá ganhou. derrotou o Sport e conseguiu 2 empates contra o Santos, levando tudo para o jogo de desempate. O problema é que o calendário estava muito apertado e se desenhava a possibilidade do Santos ter que jogar 3 partidas no mesmo dia. Nossa. Uma contra a Ferroviária pelo Paulistão, uma contra o Penharol e a contra o Grêmio Maringá. Foi então a desculpa perfeita para o Peixe desistir da competição, dando a vitória e o título ao Grêmio Maringá, porque o Botafogo também tinha desistido do torneio. Então, se brasileiro fosse, iria o Grêmio de Maringá. Um tempo antes. Dessa forma, o Grêmio Maringá deveria ter sido o representante do Brasil para a Copa Libertadores de 1970. Mas, pro azar deles, houve a oficialização do boicote à Libertadores, adiantou nada. O que impossibilitou que eles disputassem o torneio. Se ferraram nessa brincadeira. Então, por esse mês, foi isso. Deu um trabalhão desgraçado fazer Imagina. esse vídeo. Pra vocês terem uma ideia, eu tô gravando essa Nem deixei finalização like. aqui virado às 7 da manhã do dia 16. Nossa, pelo amor de Deus, faz isso com a sua vida não, amigo. Meu Deus, já fiz esse tipo de coisa, faz não. Que é o dia da postagem. Mas, antes de finalizar, eu quero te pedir uma coisa. Se você curtiu o vídeo, achou que valeu a pena assistir esses 30 Eu e tantos achei. minutinhos, por favor, compartilhe ele pros seus amigos que curtem futebol. Dá essa moralzinha, porque isso é muito importante para que eu... Tá compartilhado através do react, através da gente assistir junto. Mano, vídeo muito bom. Vídeo muito bom de verdade. Obrigado aí a quem recomendou. Um abraço aí pro mano do canal Storybook Futebol, porque ele comentou da outra vez que saiu lá no canal. Bom pra caramba. E o que a gente aprende com esse vídeo depois de ver tudo isso? O Boca Juniors está em tudo quanto é coisa da Libertadores. A Argentina é mais corrupta do que a gente imagina. E o Vasco sempre é o primeiro a fazer as coisas. O Vasco é sempre o pioneiro nos bagulhos, tá ligado?